versículo de 1 a 5. 2 Timóteo, 3º capítulo, versículo de 1 a 5. Vamos ler juntos? Leiamos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes. Até aqui. Mantenha a sua Bíblia aberta. Esse texto de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo a este jovem missionário, a esse jovem que começou a fazer parte da sua equipe e agora estava prestes já a assumir maiores responsabilidades. Deus então usa o apóstolo Paulo para trazer orientações para esse jovem Timóteo. E quando ele fala que sabe, porém, isto, nos últimos dias, o que seria esses últimos dias? Será que nós estamos vivendo esses últimos dias? Certamente estamos vivendo esses últimos dias. Os últimos dias é desde a vinda de Jesus, primeira vez, até a segunda volta de Jesus. E logo em seguida o texto vai mostrar aqui sobre tempos difíceis. E o texto vai dizer para nós, do versículo 2 até o versículo 5, 19 características de pessoas em que nós devemos manter distância. E é isso que nós vivemos nesse tempo. Nós temos vivido e visto pessoas que são egoístas? Sim ou não? Avarentos, briguentos, atrevidos, traidores, sem afeição. Então nós vemos aqui várias características dos últimos tempos. E por isso eu quero pensar com os amados nesta noite, e nós vamos também usar vídeo, e nós vamos mostrar um pouquinho também do que nós vimos ali no sertão, sobre os últimos dias, ou os últimos tempos, e o Evangelho de Deus. Quando Paulo escreve aqui a Timóteo, quando ele fala desses 18 características de pessoas que ele deveria manter distância, logo em seguida, lá no versículo 10, ele diz um tu porém, ou seja, depois de descrever sobre essa situação dos últimos tempos, depois de falar de situações complicadas que viveríamos, e elas estão aí acontecendo, e nós fazemos parte disso, e não tem como nós fugirmos disso, no sentido de, isso não está acontecendo. Não, isso está acontecendo. Isso está acontecendo. O que nós não podemos é nos amoldar a isso. O que nós não podemos é fazer o que essas pessoas fazem. Mas nós precisamos então levar o Evangelho. E é isso que Paulo então diz para Timóteo. Tu, porém, versículo 10, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão, o que está dizendo aí? Perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então Paulo vai mostrar aqui, tu porém, ou seja, Timóteo, diante desse quadro, diante dessa situação adversa, diante de todas essas características de pessoas que você não deve ficar convivendo, no sentido de amizade, no sentido de fazer o que elas fazem, você vai pregar a palavra, você vai viver o verdadeiro procedimento de um cristão. Mas lembre-se,
você vai ser perseguido. É um belo convite, não é? Não é uma boa propaganda? Se fosse para uma equipe de marketing das empresas de hoje, isso não seria propaganda. Ó, vem para cá que você vai ser perseguido. Faça coisas boas que você vai ser perseguido. Não é um bom marketing, seria um marketing ao contrário. Mas o Evangelho de Jesus é assim. Ele vai na contramão deste mundo. E Paulo então diz: Timóteo, todos aqueles que querem viver de forma piedosa, não tem como não ser perseguido. Mas no versículo 14 tem um outro tu porém. Vamos ler juntos, do 14 ao 17? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados, eu e você não estamos aqui à toa. Eu e você não estamos na família que estamos, no trabalho que estamos, onde nós vivemos. Por acaso, Deus tem um propósito na nossa vida, assim como teve na vida de Timóteo. Então Paulo vai dizer para Timóteo: ó, tu porém, Timóteo, mantenha-se naquilo que você aprendeu, naquilo que você ouviu, nessa Escritura Sagrada, porque ela tem uma função, ela é útil para repreender, para ensinar, para disciplinar, ela é útil para corrigir, ela é útil para educar. Com que finalidade? Versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ah, meus amados irmãos, ainda existem muitas pessoas que precisam ouvir desta mensagem. Existem pessoas que precisam ouvir deste evangelho salvador. Só que o diabo, ele é muito sujo. E uma das coisas que o diabo fez em nossa nação é fazer com que a gente invista tanto tempo discutindo coisas que não é o evangelho. Coisas que não é o evangelho. E a gente gasta tempo, a gente gasta os nossos esforços, a gente fica nas redes sociais, a gente fica perdendo tempo com coisas que são secundárias. Quer ver um exemplo disso? Esse tempo da política. Eu não estou falando, irmãos, que a gente não deve se posicionar. Devemos sim nos posicionar. Mas será que com a mesma dedicação e a mesma ênfase nós debatemos como pregar o evangelho? Será que com o mesmo tempo e a mesma dedicação e a mesma ênfase nós debatemos e conversamos sobre como o evangelho chegar a pessoas, a povos ainda não alcançados? Nós precisamos refletir um pouquinho sobre isso, porque o desafio da obra missionária, ele continua sendo muito grande, e poucos os trabalhadores. E eu e você precisamos então rogar ao Senhor da seara para que envie os trabalhadores para essa seara. Eu vou passar aqui um vídeo, será que dá para passar aí?
E o cristianismo, hein? Ficou pequenininho. O islamismo toma todo o norte da África, todo o Oriente Médio, se espalha para parte da Europa. Depois de 1500 começa a espalhar um pouquinho do cristianismo para a América Central, América do Sul, Nova Zelândia. Começa a penetrar um pouquinho na África, começa a penetrar um pouco no Brasil, Estados Unidos. Estão chegando aí no ano 2000. Agora o cristianismo cresce na África. Cresce em parte da Rússia, atinge toda a América. Austrália, Nova Zelândia, cresce um pouco do cristianismo. Só que se você vê esse vídeo e observar no final dele, como que continua a Índia? Hein? Continuou vermelha. E o norte da África? Hein? E o norte da África? Continuou com o islamismo. E parte ali da sudoeste asiático continua com o budismo. Irmãos, esse é um desafio da obra missionária. E que Deus está fazendo com que as coisas aconteçam. Mas o que eu e você temos a ver com isso? Em primeiro lugar, nós precisamos continuar pregando o Evangelho mesmo em meio às perseguições, em meio às adversidades. Muitas vezes nós deixamos nos levar por coisas daqui, de agora e dessas circunstâncias e nós não olhamos para esse desafio. Por que o Evangelho chegou até nós na América do Sul? Porque pessoas saíram dos seus países, das suas nações, do seu comodismo e avançaram com a proclamação do Evangelho. Jesus, antes de voltar aos céus, antes da sua ascensão, ele deixou uma ordem de que nós devemos ir pregar o Evangelho a quem? A quem? Toda criatura. E onde está toda criatura? É na América do Sul? Hein? Toda criatura está em todo o mundo. E existem então aproximadamente 7.000 grupos de povos ao redor do mundo que ainda não ouviram da palavra do nosso Deus. Quem estava ontem? Elaine, seu Jonas, ontem não, segunda-feira, Rick, estavam na aula do Perspectiva, foi passado um vídeo lá, sobre como que a igreja, no sentido mundial, está envolvida na missão. E sabe, irmãos, para esses grupos ali, hindus, para esses grupos islâmicos, nessas regiões, sabe quantos missionários estão nessa região? Os 3 aqui não pode falar não. Depois eu vou perguntar, ver se vocês aprenderam mesmo. Vocês acham que quanto por cento dos missionários do mundo estão nessa região? Chuta aí. Hein? Quanto? A Brenda acha que é 5. Vocês concordam com ela? Acha que é mais? Acha que é menos? Hein? O Luiz acha que é menos. A Nina está falando 3%. Hein? Alguém dá mais? Alguém dá menos? A Nina acertou, 3%. Aproximadamente 3% dos missionários do mundo inteiro estão em toda aquela região do norte da África, Oriente Médio e Índia, Nepal, toda aquela região, apenas 3%. Sabe quando que nós vamos alcançar as pessoas para Jesus? Se for olhar por essa questão nossa, humana, estratégica, nunca Jesus vai voltar.
Porque se mais de 70% dos missionários estão onde Jesus já é conhecido, não é? Olha aí, quantas igrejas tem aqui em Cariacica? Quantas igrejas tem aqui no estado do Espírito Santo? Quantas igrejas tem em Nova Brasília? Você acha que tem 20 igrejas em Nova Brasília? Você acha que tem 40 igrejas em Nova Brasília? Só em Nova Brasília. Mas tem um fato mais interessante. Apenas 1% de todos os recursos, de todas as igrejas cristãs no mundo inteiro, apenas 1% é investido em missões para esses lugares onde ainda não se conhece de Jesus. Apenas 1%. Quer ver outro dado interessante? Só os americanos que se dizem cristãos gastam mais para enfeitar os seus cachorrinhos para a festa de Halloween do que todos os cristãos do mundo investem em missões. Vou repetir. Os que se dizem cristãos americanos gastam mais enfeitando os seus cachorrinhos nas festas de Halloween para eles ficarem bonitinhos, do que juntar o dinheiro dos cristãos do mundo inteiro que são investidos em missões. Eu pergunto, será que nós queremos que Jesus volte? Será que esses dados não mexem com o nosso coração? Não nos faz pensar sobre pregar a Jesus, anunciar Jesus onde ainda Ele não é conhecido? Tu, porém, Timóteo, prega. Tu, porém, Timóteo, anuncia. Tu, porém, Timóteo, ensina. E a palavra é para cada um de nós. Tu, porém, Tiago, tu, porém, Henrique, tu, porém, Manu, tu, porém, Laís, tu, porém. Essa palavra é para nós, amados. Se nós ouvimos falar de Jesus, por que reter? Por que guardar? Por que deixar com nós mesmos? Não, precisamos levar esta mensagem a outros. Existem desafios na obra missionária? Sim. Existem dificuldades a ser enfrentadas? Sim. O próprio Paulo diz para Timóteo, Timóteo, olha o que diz aí o versículo de número 12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas aqueles que não querem viver de acordo com o propósito de Deus, eles estão se enganando, eles estão enganando e sendo enganados. Porque acham que estão fazendo certo, mas estão longe do propósito de Deus. Meus irmãos, a gente vai investir um tempinho agora, eu vou passar mais um vídeo, é um depoimento da Ana, não é a Ana do Luiz não, é outra Ana, tá? É a Ana do Luiz do Sertão, filha do Luiz, lá do Sertão. Ouça aí o depoimento, e você jovem adolescente, preste atenção, principalmente você, é para todos, mas preste atenção aí. Pode soltar aí, Débora. Pode. Oi, meu nome é Ana Luísa e eu tenho 16 anos. Ana Luísa, você queria vir para missões aqui no Sertão da Bahia? Não. E o que aconteceu depois que você chegou aqui? Seus pais trouxeram, e aí? Assim, pelo fato de ter falado bem assim, você vai lá pra tal lugar, né, Bahia, e aí já tinha certas pessoas que já colocavam pensamentos negativos, e eu fiquei, oh meu Deus, vai ser muito ruim. Só que depois de um tempo a gente vai se acostumando, até porque ainda não tinha o mover de Deus na minha vida. E aí depois que eu fui conhecendo, eu vi que, nossa, tinha muito sentido a missão, e a missão também me ajudou a me aproximar principalmente de Deus e de outras questões da minha vida, então foi maravilhoso. Quem é esse aí no seu colo? Esse daqui é o Davi. Fala qual é o seu nome? Davi. Você tem quantos anos? 3, 2. 2. Esse é o Davi, ele é meu irmão. E o que você gosta mais de fazer aqui, Ana, na missão? O
o que eu gosto mais de fazer na missão é ficar com as crianças. Eu trabalho na parte da evangelização com as crianças, normalmente fazendo cultinhos, né? Então é a área que eu me encaixo mais. Entendi. E quais são os seus planos aqui agora para frente? Hoje a gente está inaugurando aqui uma igreja em Cocos e o que você está sentindo hoje aí com essa inauguração, com esse trabalho que começou aqui debaixo dessa árvore, não foi? Sim! Eu tô me sentindo agradecida, até porque quando a gente chegou, a gente não pensou que ia mudar tanta coisa, sabe? Lógico que a gente pensa, né? Tal pessoa vai ouvir, só que por algumas pessoas serem um coração um pouquinho mais, né, fechado, a gente falou, né, vai fluir, vai. Mas é gratificante ver uma igreja, né, novas inaugurações, outras pessoas se aproximando também, querendo ouvir da palavra de Deus. E assim, eu não sei quais são os meus planos exatamente, mas eu estou focando assim na igreja, né, chama mais crianças, que é ali que começa tudo. Até porque também começou comigo a partir do Ministério Infantil, então eu acho que eu estou focando mais nessa parte. O que você diria para outras jovens e adolescentes como você em relação à missão? A relação à missão, não tenha medo. É algo dolorido? Porque você talvez fica com medo de deixar os seus amigos, né, alguns parentes. Então, não tenha medo, vá com vontade, até porque Deus cuida. No começo eu achei que Ele não ia cuidar de mim, mas depois eu vi que tinha um certo cuidado sim. E assim, vai sem medo, vai com o coração aberto, até porque Deus também vai transformar a sua vida através disso. Diz que se aproximou mais de Deus, entendeu mais quem é Deus, porque viu milagres e milagres e milagres acontecendo lá. O Luiz, ele saiu daqui do Quilombo e foi para lá em 2019, nós estamos no ano 2022, em 3 anos, nesse dia, 7 de setembro desse ano, esse mês, há 20 dias atrás, nós estávamos lá inaugurando 3 igrejas, num mesmo povoado, no mesmo distrito, aliás, povoados próximos, e a gente vai mostrar imagens daqui a pouco, 3 igrejas na região que é liderada pelo Luiz. Esse vídeo foi gravado lá, nesse dia 7, após a inauguração do templo na cidade de Cocos, no distrito de Cocos. Irmãos, é Deus em quem faz, mas Deus quer usar eu e você. Deus quer nos usar para a glória dEle, assim como Ele usou Timóteo, para que o Evangelho pudesse progredir, para que equipes missionárias fossem formadas, para que igrejas fossem fortalecidas, pessoas fossem discipuladas. E a própria Ana disse, a minha felicidade é estar junto com as crianças. E teve um momento que eu achei muito marcante, é que eles estavam, um grupo, né, de líderes, estavam ali junto com algumas crianças na cidade de Ipupiara, no distrito de Ibipetum, e os próprios filhos dos missionários que chamaram as crianças que estavam no templo, porque tinha mais de 30 crianças, e como não tinha espaço, eles mesmos juntaram do lado de fora, tipo numa varandinha, numa entrada assim, para fazer um culto com as crianças lá. Esse culto tinha umas 300 pessoas, vocês vão ver uma foto ali desse templo, umas 300 pessoas dentro, e como tinha muita criança, eles chamaram as crianças para fazer um culto infantil ali, na hora, e foi iniciativa das próprias filhas,
as adolescentes, filhos dos missionários. Por quê? Coração no reino, entendimento da necessidade. E nós muitas vezes, por qualquer motivo tão pequeno, nós deixamos de servir, de buscar o Senhor, de ser úteis no reino do Senhor. Há espaço para todos no reino, amados. Vamos para o próximo, Débora. Olá, eu me chamo Júlia, tenho 15 anos e moro no sertão da Bahia, em Brotas de Macaúbas. Olá, meu nome é Elisa, tenho 10 anos e moro no sertão da Bahia. Nós somos irmãs. Como é que foi a chegada de vocês aqui? Como é que foi o chamado? Vocês quiseram vir para cá? Então, no começo não, né? Na verdade eu vou ser bem direta. No começo, em 2019, a gente não gostou, a gente, odiou. Meu pai recebeu o convite do pastor Davidson para vir aqui no sertão da Bahia, em Brotas de Macaúbas, em 2018. E a gente veio também, mas em 2018 foi só para conhecer. E aí foi quando o Senhor fez essa chamadinha no coração do meu pai e da minha mãe. E eu e a Elisa, a gente queria continuar morando onde a gente estava, que era no Espírito Santo, em Vitória. Porque lá a gente tinha os nossos familiares e amigos, e vir para um lugar que você não conhece ninguém, você não tem nenhum parente por perto, eu não tinha gostado muito da ideia. Mas como eu e a Elisa somos filhas e de menor, a gente veio. Foi isso, Elisa? Foi. Eu também não gostei muito, eu queria ficar lá, porque eu tinha acabado de fazer novos amigos e aí já mudar de novo. Então, pra mim, foi bem chato. Como é que foi a chegada aqui? No começo foi um pouco difícil, porque a gente não tinha assim contato com ninguém, não tínhamos amigos, então era só eu e Elisa e eu, meu pai e minha mãe. Mas assim, Deus sabe de tudo e todas as coisas. E Ele tinha um propósito a se cumprir na minha vida, na vida da Elisa, na vida da minha família, aqui no sertão. É isso, Elisa? Sim. Foi bem difícil, como a Júlia falou, pra gente vir. Não tinha ninguém pra conversar, não tinha quase ninguém pra brincar. A gente andava assim, de bicicleta brincando, era só eu e ela, revezando. E é isso. E a gente, como eu falei, no começo foi difícil, mas com o tempo os projetos começaram, né? A gente iniciou os projetos, de evangelização debaixo de uma árvore, e aí foram vindo crianças, adolescentes, e a gente foi se enturmando, fomos fazendo amizades, e a gente construiu um relacionamento com as pessoas daqui, e foi algo muito bom. E é aquele versículo, né, que existem amigos que são mais chegados do que irmãos, e é exatamente esse versículo eu faço das minhas palavras. Vamos para os slides? Já vamos direto. Então essa aí é a Júlia e a Elisa, são filhas do missionário Jefferson, atuam no ministério lá junto, né, com várias áreas. Então é isso, vamos lá, pode passar aí. Ô Danilo, pode apagar a luz da frente aqui? Pode passar. Então foi a viagem do nosso presbitério. Daqui da igreja foi eu, seu Nildo e o pastor Everson, né? Quais os objetivos? Ver o que Deus estava fazendo no sertão, conhecer as famílias missionárias. A gente conhecia o Luiz e a família do Luiz e a família do Jefferson, mas hoje eles estão com 6 famílias missionárias lá. Também conhecer cidades e povoados na região, atendidos pelo Comipres, em parceria com a AMES, Instituto Água Viva, a Junta de Missões Nacionais e igrejas parceiras, saber dos desafios do trabalho missionário do sertão. Só para explicar, AMES significa Associação Missionária de Evangelização do Sertão. É o braço missionário que é mantido por ofertas do seu Antônio. O seu Antônio é da Forte Leve. Então, o lucro da empresa, a parte que cabe a ele, ele tira esse dinheiro e aplica na AMES, junto com outras pessoas que também querem, né, participar e ofertam para a AMES. O Instituto Água Viva é mantido pela Forte Leve. Toda empresa ela pode criar um instituto
e destinar parte dos seus recursos para um instituto, e é isso que é feito através do Instituto Água Viva. Com isso, ele também, sendo um instituto, ele pode fazer coisas de benfeitorias e adquirir recursos também até de outras empresas e etc. Com isso, eles vendem, por exemplo, o nosso cálice que a gente toma aqui na ceia. Ele é feito no sertão e ele é vendido através do Instituto Água Viva, se você não sabe. Você pode comprar no Instituto Água Viva, acessar lá nas redes sociais, né? Tem também página que você pode comprar um carrom, você pode comprar uma camisa, um boné, uma maleta. Tem uma maleta, eu vi lá, muito bonitinha, uma maleta de madeira que vem vários brinquedos para crianças, brinquedos que estimulam a criatividade da criança. Não é esses brinquedos aí que deixam o menino virar um bobão, não. Desculpa aqui a expressão. É brinquedos que estimulam a criatividade. É muito interessante. Vamos lá? Saímos então de Cariacica no dia 1º, chegamos à primeira cidade do campo missionário no dia 2, à noite. No intervalo aí entre o dia 1º e o dia 2, nós dormimos na cidade de Ponto dos Volantes, fica entre Valadares e Teófilo Otoni. No dia 3, que é o sábado pela manhã, nós conhecemos o trabalho na cidade de Botirama. É uma cidade que fica às margens do Rio São Francisco, próximo de Barreiras, onde o rapaz ontem entrou lá na escola e matou a cadeirante. Né? Vocês ouviram lá a notícia? Um menino entrou na escola e atirou lá e matou uma menina cadeirante. Na cidade de Barreiras, próximo da cidade de Botirama. Ali nós temos as famílias missionárias, né? O Alessandro e a Ana, o Alberto e a Fernanda. Nós visitamos os povoados de Canabrava, Boqueirão, Cupim e Malvas. Em Malvas, nós olhamos o terreno, vocês vão ver uma foto daqui a pouco desse terreno. Nós conhecemos lá o Carlos, e o lugar onde foi perfurado um poço para beneficiar 13 famílias que fica nesse povoado de Malvas. Também conhecemos 2 bairros com a atuação dos missionários, Alto do Cruzeiro e Xixá. Só um pouquinho, Débora. Nessa região desses bairros, tem lá um coronel. O coronel em que ele... Vou pegar aqui a dona Lédia e a Nina. As duas são contratadas para trabalhar no negócio de reciclagem. Aí a dona Lédia é registrada, carteira assinada e etc. E a Nina só tem um recibinho que ela assina. O coronel paga a dona Lédia, mas o salário da dona Lédia tem que ser dividido com a Nina. E o salário da Nina, o coronel embolsa. É assim que funciona nesse lugar. Então, você acha que a exploração já acabou no Brasil? Não. O que o Instituto fez? Criou um projeto para cadastrar essas mulheres, para que elas tenham uma associação. Só que a perseguição já começou, né? Já chegaram para o missionário e disseram para ele: você não sabe com quem você está mexendo. Foi o recadinho que o missionário recebeu lá. Vamos para frente. Aí é uma casa que o Instituto Água Viva alugou, onde vai ter reforço escolar, vai ter alfabetização. Essa casa azul, verde, não sei, né? Eu tenho sempre problema com as cores. E ali é onde, aquela outra foto é a nossa equipe com os missionários. O missionário é aquele de camisa branca mais à esquerda, o missionário Alberto. Nessa casa, um casal ali, o homem de vermelho e a mulher de rosa, é o Carlos, onde furou o poço do lado esquerdo daquela casinha lá, que vai atender várias famílias. No dia que a gente estava lá, foi o dia que a gente estava olhando o local e no dia seguinte eles já iam furar o poço, né? E demorou um pouquinho, quando a gente chegou de viagem aqui, eles tinham furado o poço lá. Pode passar? No sábado à tarde, nós fomos para outra cidade chamada Oliveira dos Brejinhos, conhecemos o casal Vanderlei e Maria. O Vanderlei, ele é de Nova Venécia, aqui no Espírito Santo, foi para lá, está fazendo alguns cursos ainda, mas ele foi preparado pela igreja dele, e nós conhecemos então o trabalho feito na cidade, com o Instituto Água Viva também, e o povoado de Bom Sossego. É bem longe, irmãos, é bem longe esse povoado. Eu acho que roda uns 40 quilômetros
de estrada de chão para chegar nesse povoado, e nós fizemos um culto numa quadra, nesse povoado. Ele é um povoado bem organizadinho, bem assim, tem uma certa estrutura lá, bem legal, e o evangelho está avançando ali. A líder comunitária abraçou o missionário, e ela leva, né, o missionário e sua família na casa das pessoas, e começou então um trabalho nesse povoado de Bom Sossego. É um dos maiores lá dessa cidade de Oliveira dos Brejinhos. Essa cidade já é saindo para o lado de Bom Jesus da Lapa. E aí nós chegamos à noite, né, na base missionária em Brotas. Aí foi o terreno adquirido. É um terreno de 5.000 metros quadrados. É um terrenão, é grande, é bem grande, onde vai dar para montar uma boa estrutura nesse povoado, com campo de futebol, com salas para reforço escolar, sala de balé, e a igreja. Fica nos fundos de uma igreja adventista, na entradazinha do povoado tem uma igreja adventista, e depois pega esse terreno, ele é bem extenso, é coisa de Deus mesmo. No domingo, a gente fez o culto a Deus na base, lá em Brotas de Macaúbas, com palestra pela manhã. O pastor Edinho deu uma palestra. Estavam presentes a maioria dos missionários do Comipes com as suas famílias. Nesse momento eu dei uma fugidinha e fui visitar cigano, né, porque eu fiquei sabendo que tinha cigano na região. Um irmão lá me chamou e falou assim: ô missionário, você quer ir lá visitar o cigano agora? Eu falei, vamos embora. E aí nós fomos lá visitar o cigano nessa parte da manhã. Na parte da tarde teve visita ao povoado de Feira Nova. A maioria vive com a água da chuva, que cai apenas 3 meses no ano. O trabalho é liderado pelo Marconi e Tânia. O Marconi é um senhor já, acho que quase uns 60 anos, né, seu Nildo? Ele era de Santos, achou que nunca ia ser missionário na vida, no sentido de sair da sua cidade de Santos. Não tinha preparo assim teológico e etc., no sentido de diploma, mas ele sempre foi um estudante da Bíblia, né, na sua família, recebeu o desafio e foi para lá. E ele e a sua esposa então lideram o trabalho nesse povoado de Feira Nova. É um povoado que ainda o trabalho é muito difícil, tem muita resistência, e esse lugar, Feira Nova, é um lugar que as pessoas de toda essa região do oeste da Bahia iam para lá para fazer despacho de candomblé, nesse lugar chamado Feira Nova. É o lugar mais quente da região, esse distrito de Feira Nova. O missionário Marconi desenvolveu uma técnica que é resistência de chuveiro num cabo de vassoura, para esquentar a água, essa água da chuva que eles recolhem. Então ele esquenta a água por 15 minutos, depois coloca no filtro para beber. É a única água que tem lá. Não adianta furar poço, porque a água é muito salobra lá. No domingo à noite a gente teve esse culto com 5 membros sendo batizados. Teve um batismo infantil desses 5, né, e profissão de fé. E a celebração da ceia na igreja de Brotas de Macaúbas. Pode passar? Pode passar. Aí. Então ali, essa foto grande é a equipe que estava nessa palestra do domingo de manhã, que o pastor Edinho ministrou, né, os irmãos, e à tarde em Feira Nova, essa igreja ali. Essa casa do lado esquerdo também é da igreja. A igreja comprou tudo e comprou um lote atrás também, onde vai fazer uma base. Pode passar? Isso aí são as pessoas que foram batizadas, né? A bebezinha. Esse rapaz está do lado do pastor Edinho ali, o Gilberto, que me levou lá no Cigano, né? Ele é vizinho, tem uns 50 ciganos que moram perto da casa dele, e eu tive o privilégio de ir lá. Também na segunda de manhã, encontro ao ar livre na base missionária, com bate-papo com os missionários Jefferson, né, e também o Edson e a Débora, que são pedagogos. Eles coordenam esse projeto com 1.291 matrículas no projeto. São música, balé, reforço escolar e futebol. Pode passar? Isso. Ali é os iglus, para você ficar hospedado quando você for, tá bom? Ele é apertadinho, fica bem apertadinho assim. E a gente teve esse momento de bate-papo ali do lado de fora da base missionária. Aquela construção do fundo lá é o templo, aqui à esquerda é os banheiros, com os alojamentos para cá também, né? Salas de balé, de música e etc. Na segunda tarde,
A gente fez uma visita à cidade de Pupiara, fica a 38 quilômetros de Brotas. O trabalho lá é liderado pelo pastor Gilson e a Cássia. Visita a casa do seu Pascoal, num povoado, né, de Fazenda Linda, onde foi perfurado um poço uma semana antes da nossa chegada. Daqui a pouco a gente vai mostrar a foto. Visitamos também o povoado de Campos Belos, um dos mais pobres da região. Visita a igreja lá no centro da cidade de Pupiara. Depois ao distrito de Bipetum, que é a igreja que era um antigo bailão que foi oferecido para a igreja comprou ele, o Comipres, né? Visita aos povoados de Novo Horizonte, Mata de Bom Jesus, trabalho liderado pelo missionário Sadi e Bernadette. Tem PGs em 5 povoados. Esse é um povoado que eu visitei em 2019 e a gente já pode ver o progresso, daqui a pouco vocês vão ver foto. Aqui é o poço, né? A gente está ali no poço, o seu Nildo está ali de chapeuzinho, segurando a água para ela não esburrar para cima, tá? Por isso que ele está segurando ali, porque a pressão da água ia jogar para cima. Brincadeira. Seu Pascoal, há mais de 20 anos, ele orava por água. E uma semana antes do missionário chegar lá, a oração dele era: Senhor, eu vou morrer e não vou ver água na minha terra? E naquela semana que ele estava orando assim para Deus, chegou os missionários lá e falou assim: ô seu Pascoal, a igreja presbiteriana lá de São Paulo, a igreja de Pinheiros, arrecadou dinheiro, vai furar 4 poços e um deles vai ser no terreno do senhor. E aí foi uma alegria, né, grande. São mais de 20 famílias numa estradinha em que vão ser beneficiadas, e o poço foi furado aí no terreno do seu Pascoal. Ali a igreja de Mata de Bom Jesus, que eu falei do Sadi, a gente teve lá em 2019, isso aí não tinha nada. Apenas o Sadi ia começar o trabalho lá em 2019 ainda, aliás, em 2020, em 2019 estava nas tratativas, e começou um trabalho ali, são acho que 8 povoados numa estrada só, dá quase 100 quilômetros que o missionário roda de uma ponta a outra, o missionário Sadi, para atender esses vários povoados. Inclusive um deles se chama Cristalândia, que é o maior índice de suicídio da Bahia. Nesse vilarejo chamado Cristalândia, que é atendido pelo missionário Sadi. Na segunda-feira à noite teve recital na igreja, crianças e adolescentes atendidos pelo projeto fizeram as apresentações de música, balé, cordel, poesia, né, futebol, pode passar. Na terça-feira de manhã juntou-se a nossa caravana, irmãos vindo de outra caravana, de Belo Horizonte, Goiânia, Anápolis, Rio, Vitória, Vila Velha, né? Foi um momento de cada um compartilhar suas experiências na parte da manhã. Inaugurou-se uma padaria. Enquanto os irmãos saíram e foram para a inauguração da padaria, eu pude dar uma palestra para os missionários, preparando os missionários para o trabalho com os ciganos, e a gente ouviu o testemunho do missionário Danilo, né, que ele contou sobre a sua conversão. Ele estava para se suicidar, e ele pediu uma oração. O missionário então foi lá à noite, na casa da irmã dele, e a partir dali ele começou a ir para a igreja, se converteu, e hoje ele é um missionário, o Danilo. Vocês vão ver uma foto dele aí. À tarde e noite a gente retornou, né, na terça-feira ao distrito de Vila de Bipetum, junto com os irmãos, né, que vieram da outra caravana, e foi a inauguração do templo, onde era o antigo bailão. Umas 300 pessoas mais ou menos estavam presentes, pode mostrar a foto aí. Esse é a fachada do templo, esse é o interior do templo, ó. Uma benção, irmãos. Em plena segunda-feira à noite, terça-feira, aliás, templo cheio, né? Muita gente ali para adorar a Deus, louvado seja o Senhor. Na quarta-feira, viagem ao povoado de Feira Nova, depois nós fomos para Cocal, que foi o feriado, né, dia 7, 117 quilômetros, onde nós fizemos a pré-inauguração dos 3 templos, Cocos, Curralinho e Cocal, 2 à tarde e 1 à noite. Trabalho liderado pelo missionário Luiz Inéia, que é pai daquela primeira menina, estava o menininho no colo, né? Eles são desse povoado, e o missionário Danilo, que eu falei com vocês. À noite, o retorno para a base missionária. Chegamos quase meia-noite de volta. Esse é o Danilo, aqui. Hoje ele lidera o trabalho junto com o Luiz lá. Ali é o templo, né? A foto do templo, pode passar. Aqui à esquerda, né, uma foto do templo. Ali o pastor Everson pregou nesse culto, né, nessa pré-inauguração. Acho que esse culto foi mais ou menos umas 3 horas da tarde, por aí. Pode passar.
Depois, já no início da noite, umas 5 horas da tarde, foi esse culto nesse outro templo, que é Curralinho. Aí onde foi furado um poço, no distrito de Curralinho, a família se juntou onde foi furado o poço, conversou com a comunidade e deu esse local ali onde foi construído o templo. Eles doaram em gratidão a Deus, a própria família, uma forma de gratidão de toda a comunidade. E eu tive a oportunidade de conversar com o senhorzinho, né? E gravei um videozinho com o neto dele. Aqui já é o 3º templo que foi inaugurado, é o de Cocal. Esse fica na entrada do distrito de Cocal. Cocal deve ter umas 2 a 3 mil pessoas nos povoados ao redor, né? Que é aqueles outros 2 templos antes e mais esse aqui. E aqui o povo foi então para lá para a inauguração. Na quinta-feira nós iniciamos o nosso retorno para casa, né? Chegamos aqui na sexta-feira à noite. Vamos ler juntos ali? Venha conhecer o sertão, participe de uma das caravanas, ore por mais missionários, incentive profissionais, principalmente da saúde, a irem em projetos no sertão. Enfim, se envolva. Mais uma. Isso. E aí a nossa equipe, né, que foi, irmãos aqui do nosso presbitério, tem um penetra que eu acho que é quem tirou a foto, é o Renilton. E à esquerda aqui, esse senhor todo de preto é o motorista do nosso ônibus, irmão Antônio, da Igreja Assembleia de Deus. Esse é o micro-ônibus que a gente foi, né? E o Renilton veio com nós porque ele quis perder um voo. Ele ia fazer uma viagem de 2 horas só para chegar aqui, ele fez uma viagem de 2 dias para vir no ônibus com a gente. Brincadeira. Aconteceu uma situação lá que ele perdeu o voo e veio com a gente. Pode encerrar aí. Pode falar, seu Nilton. Na segunda-feira chegou lá uma caravana, né? Um grupo que se juntou a gente também para ir lá. São irmãos que já são parceiros. Irmãos, a gente quis trazer esse relatóriozinho para os irmãos para desafiá-los. A obra missionária ela é grande. Se tiver 20 casais para ir para o sertão lá, tem trabalho. Sabe por quê? Deve ter mais de 100 povoados só na região de Brotas, dessas 6 cidades ali, Brotas, Ipupiara, Oliveira dos Brejinhos, Ibotirama, Vila de Bepetum, e outras no entorno. Existem mais de 100 povoados que não tem nenhuma igreja evangélica, nenhuma. Você vai passando, tem povoado com 20 casas, tem povoado com 50 casas, aí você roda mais 15, 30, 40 quilômetros, tem mais um povoadozinho, aí você vai mais para frente, e onde você vai e pergunta, as pessoas querem estudar a Bíblia, as pessoas querem ouvir falar de Jesus, mas não tem quem atenda. E os missionários se desdobram e não dão conta. Não dão conta. Eles começam as atividades no início da semana e vai todo dia eles vão, às vezes 2 ou 3 povoados desse por dia, e vão e voltam, e rodam bastante, e ainda tem serviço, e tem muitos povoados que ainda eles não chegaram. Alguns eles até conhecem, sabem, às vezes eles têm até algum dado a respeito. Então, oremos, irmãos, oremos. E como a gente disse ali no penúltimo slide, vai ter caravana o ano que vem. Então, se organize para ir. A Igreja Presbiteriana Memorial já está organizando uma para janeiro, para o começo de janeiro, para o sertão. Nós vamos organizar uma nossa também, se Deus quiser, durante o ano, para ir lá, a nossa igreja. Mas se envolva orando. Podemos passar por perseguição? Podemos. Muitos dos nossos missionários lá estão passando por adversidades. O Luiz já foi afrontado, o missionário Alberto e o missionário Alessandro já estão passando por adversidades. Os próprios irmãos da base missionária, começando a escolinha de futebol, quebraram o vidro, jogaram no campo para cortar o pé dos meninos, cortaram a energia para eles não funcionar à noite. As perseguições, elas vêm. Mas a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Os irmãos fazem parte disso.
nós devemos nos envolver. E você, quando entrega aqui o seu dízimo, quando você entrega a sua oferta, você também participa. Porque a nossa igreja é uma dizimista ao Supremo Concílio e ela remete à verba presbiterial. E o nosso presbitério é parceiro também no Sertão, no Comipres. A Junta de Missões Nacionais, que é da IPB, participa também na construção desses templos lá no Sertão, em projetos que ali acontecem. Então, meus irmãos, vale a pena servir o Senhor e vale a pena se envolver. Ore, contribua, mas também vá. O que eu estou falando aqui, se eu desse a oportunidade para o seu Nildo falar, a gente ia ficar bastante tempo falando, mas a gente não ia conseguir expressar. Porque é só indo lá para você ver. É só indo lá. Se você for, você vai falar assim, Nathanael, você não falou nem 1% dos desafios, da necessidade e também do que Deus está fazendo. Porque, amados, é maravilhoso o que Deus está fazendo no sertão. Mas é preciso que a gente vá e pregue o Evangelho. É preciso que a igreja cumpra o seu papel. Oremos, amados, pela obra missionária. Vamos curvar a nossa cabeça? Assim como houve um desafio para Timóteo, há um desafio para cada um de nós. Os últimos tempos serão difíceis, estamos vivendo eles. As pessoas serão sem amor, sem afeição. As pessoas não irão priorizar o reino de Deus. As pessoas vão amar mais a si mesmos. Mas o Senhor Deus falou através de Paulo a Timóteo: Timóteo, tu porém, foge dessas coisas. Timóteo, tu porém, permanece naquilo que você aprendeu. Tu porém, segue aquilo que você ouviu. Porque a palavra de Deus, ela é útil. Ela transforma corações.